Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical e também ao nosso canal, que tem como objetivo fazer comentários da nossa lição. Hoje estamos aqui em um ambiente novo e esperamos poder contribuir na qualidade dos nossos vídeos. Nossa lição de hoje é a lição de número 10, que tem como título Os Anos de Silêncio. Meu irmão, talvez seja do seu conhecimento ou você já tenha visto que entre algumas Bíblias, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, possuem folhas em branco. Estas folhas estão ali para representar um período de 400 anos que Deus não levantou profeta na terra. Esse é o assunto da nossa lição. O primeiro capítulo fala sobre os 400 anos do silêncio profético. Primeiro tópico, vamos à definição do que isso significa. Acompanhe na sua tela. Período interbíblico é o momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Como você pode perceber aí, nós temos os 4 impérios que se levantaram nesse período que tem uma contribuição bíblica, onde inicia aí pelo Império Babilônico, que está registrado ainda no Antigo Testamento, onde temos ali o livro de Daniel. E temos o início do Império Persa, onde bem no seu início iniciou o período interbíblico, os 400 anos. Temos todo o Império Grego dentro dos 400 anos e o início ali do Império Romano, onde também se inicia o Novo Testamento. Meus irmãos, esse período ele foi marcado por grandes acontecimentos que, embora não tenha nenhum livro canônico na nossa Bíblia dessa época, mas foram criados muitos outros livros escritos em grego e não mais em hebraico, que são chamados livros apócrifos, que embora não sejam canônicos, mas servem como um livro de pesquisa histórica, e nós vamos usar um deles aqui. O capítulo de número 2, o tópico de número 2, fala sobre Malaquias, o profeta que marcou o início do período interbíblico. Meus irmãos, Malaquias ele marca tanto o início dos 400 anos como também o final do nosso Antigo Testamento. É interessante nós percebermos que o último capítulo de Malaquias, com nos seus últimos versículos, ele nos traz uma profecia, dizendo que Deus levantaria, olha só, no capítulo 4 e verso 5, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Essa profecia se cumpre lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, versículo 12 e 13, onde Jesus diz assim: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então entenderam os discípulos que lhe falava de João Batista. Meus irmãos, a última profecia antes do período interbíblico se cumpre no final do período interbíblico. Embora Deus não tenha levantado o profeta nessa época, mas Deus estava preparando o mundo para o nascimento de Jesus Cristo. Olha o que diz a nossa Bíblia, está registrado em nossa lição, Gálatas capítulo 4 e verso 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Olha o início. Mas quando chegou o tempo certo, ou seja, Deus estava preparando as nações para o nascimento do Filho de Deus. O segundo capítulo da nossa lição nos diz o desenvolvimento político do período interbíblico. Olha só o que está na nossa lição, Daniel capítulo 2 e verso 21. Ele, falando de Deus, ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. A Bíblia está mostrando para nós nesta referência o extraordinário poder de Deus na sua soberania de ser o regente de todas as nações.
Entenda, Deus não levantou profetas nessa época, mas Deus regeu as nações, preparando o mundo para o nascimento de Jesus Cristo. Acompanhe aí na sua tela uma mensagem, uma visão de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 2, verso 7, ele tem duas visões, aonde está aí essa estátua e também esses animais. A cabeça da estátua e o leão representam o império da Babilônia. O peito e o urso representam o império medo-persa, que é o império persa. O ventre e o leopardo é o império grego. E as pernas e essa besta, que é o último animal com vários chifres, representam o império romano. Meus irmãos, o que essa visão tem a ver com a nossa lição? Essa visão de Daniel mostra para nós que, embora Deus não tenha levantado profeta nos 400 anos, mas dentro desse período se cumpriram profecias que Deus já tinha revelado aos seus profetas. Olha que coisa interessante. Deus não levanta profeta, mas cumpre as suas profecias. E cumpre as profecias cabalmente, da forma que ele disse que seria, assim foi. Primeiro o Império Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano e por aí vai. Então, meus irmãos, entenda, Deus não levantou profeta, mas cumpriu profecias. O primeiro império que nós temos aí na nossa lição é o período persa. Os persas, meus irmãos, Dario, o imperador Dario, venceu a Babilônia em uma guerra, tomou a Babilônia, e a Babilônia era o local onde estavam os judeus. O Império Persa foi um bom período para os judeus, porque o imperador Ciro, que era um descendente de Dario, permitiu que os judeus tivessem a liberdade. Quem quiser voltar para Jerusalém, volta. Quem quiser ficar na Babilônia, pode ficar. Esse período do Império Persa foi tão bom para os judeus que eles puderam reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir as suas casas, e houve também um dos maiores avivamentos que a Bíblia registra através do ministério do escriba Esdras, que fez um grande trabalho no meio do povo judeu, onde os sacerdotes abandonaram o pecado, a nação judaica se purificou e voltaram a adorar a Deus. O Império Persa, ou esse período persa, foi um bom período, marcado por bons momentos para o povo judeu. O segundo período que nós temos aí é o período grego, que é do imperador Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre, o imperador grego, era um homem novo que faleceu aos 33 anos de idade, mas foi um homem extraordinário em suas batalhas. Venceu diversas nações, enriqueceu a Grécia com seus despojos e entre as suas batalhas foi em direção à Palestina, onde estavam os judeus, para poder matar também os judeus e ganhar judeus e subjugar o povo judeu. Só que quando Alexandre estava se aproximando da Judéia, diz a lenda, está escrito na nossa lição, que um sacerdote chamado Jadua se aproximou de Alexandre antes que ele entrasse na cidade e disse: Alexandre, você será vitorioso nessa batalha porque as profecias dizem isso. Trata-se aqui na nossa lição como uma lenda, mas a profecia que essa lenda conta, ela existe de verdade. Está registrada no livro de Daniel, no capítulo 8, onde a nossa Bíblia nos fala, no verso 3 e no verso 4, fala de um carneiro muito forte, um carneiro que todo mundo olhava e admirava. Esse carneiro tinha 2 chifres. Ele representava o Império Persa. Os 2 chifres eram o Império Medo e Persa, que formavam um único império, um único animal. Na visão de Daniel, aparece um segundo animal, que era um bode. Esse bode tinha apenas um chifre. Quando a Bíblia Sagrada diz que na visão de Daniel, esse bode com um único chifre, ele vai em direção ao carneiro e ele fere o carneiro, matando o carneiro. Ou seja, o animal que tinha um chifre, um imperador, que era o imperador grego, mata o animal que tinha 2 chifres, que eram formados por 2 impérios, Medo e Persa. Essa profecia é a profecia de que Alexandre venceria 2 impérios, os medos e os persas, 2 em um só.
Foi esta mensagem que o sacerdote trouxe, o que mostra para nós que esse período era um período em que Deus estava cumprindo as suas profecias. Alexandre morre muito novo, aos 33 anos de idade. E quando ele morre, é dividido o seu reino entre 4 dos seus generais. Lembra do animal que nós estávamos falando, que era um bode que tinha um único chifre? Diz que esse bode, na visão de Daniel, ele morre, o chifre cai e nascem outros 4 chifres. Na verdade, o chifre cai, o animal não morre, o chifre cai e no lugar desse único chifre, que era a morte de Alexandre, renascem 4 chifres, que são os 4 generais que passam a tomar conta de todo o Império Grego. Nós vamos ver isso já um pouco mais na frente. Mas o Império Grego também foi um império que favoreceu bastante o povo judeu. A nossa lição diz assim, ó. Ele, falando do Império Grego, ele lhe permitiu observarem as suas leis, ou seja, deu liberdade religiosa para os judeus, isentou de impostos durante o ano sabático, então durante um ano em que não havia plantação, também não houve impostos. Alexandre estabeleceu privilégios comparáveis aos súditos gregos, ou seja, os judeus viviam como se eles fossem naturais da Grécia, de tamanha eram os privilégios que lhe foram dados. O Império Grego deu 3 grandes contribuições para o mundo. Uma das contribuições foi a Biblioteca de Alexandria, muito conhecida no mundo inteiro e até hoje ainda é conhecida. Também um farol para navios, que dava ali o controle, para que os navios não se chocassem nas rochas, que foi considerado uma das 5 maravilhas do mundo antigo, e uma das maiores contribuições do Império Grego que favoreceu a Bíblia Sagrada foi a língua grega, que se tornou a língua universal dentro desse período. Meus irmãos, depois que Alexandre morreu, seu reino foi dividido entre 4 generais. O primeiro deles está citado aqui, que é o nosso próximo tópico da lição. Período dos Ptolomeus, que era um dos generais de Alexandre. Este general, ele governou o Egito, Ele ficou com o Egito. Qual foi a contribuição para os judeus na época de Ptolomeu? Foi nessa época, na época desse império, que fez-se a Septuaginta. Foi quando foi traduzido a Bíblia, o Antigo Testamento do hebraico para o grego, que foi um fato muito histórico e favoreceu muito a disseminação do Evangelho de Deus. Então, o período dos Ptolomeus marcaram esse período histórico, para nós, que foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Nós temos agora o nosso segundo general de Alexandre, que era o período dos Seleucidas. Seleuco, que era o nome do general, ele ficou ali com a Babilônia e com a Síria. É descendente desse imperador Seleuco, desse general Antíoco Epifânio, que de tão ruim para os judeus, ele é considerado um tipo de anticristo. Olha o que essa criatura fez contra os judeus. Antíoco marchou contra Jerusalém, saqueou o templo, matou muitos judeus, as liberdades civis e religiosas foram suspensas, os sacrifícios diários foram proibidos e um altar a Júpiter foi erigido sobre o altar do holocausto. Cópias das escrituras foram queimadas e os judeus foram forçados a comer carne de porco, o que era proibido pela lei. Uma porca foi oferecida sobre o altar do holocausto para ofender ainda mais a consciência religiosa dos judeus. Esse período em que estava sobre o governo dos Seleuco, que o seu descendente, Antíoco Epifânio, foi terrível para os judeus. Eles massacraram, mataram muito dos judeus, tiraram a liberdade religiosa e ainda colocaram adoração pagã dentro do templo de Jerusalém. O que durante muito tempo isso foi
sendo realizado, até que chegou um tempo em que um sacerdote não concordou mais com a situação. Por quê? Porque na época do Antíoco, né, ele ordenou, fez um decreto que todas as nações que estavam debaixo do seu império, né, estavam subjugadas no seu império, negassem os seus deuses, negassem a sua cultura e passassem a adorar os deuses que Antíoco estava oferecendo como Deus, como por exemplo o Deus de Júpiter. Quando essa notícia foi dada para o povo judeu, foi obrigando cada território a adorar o Deus que o imperador ordenava. No entanto, quando entraram na cidade, em uma certa cidade onde havia um profeta chamado Matatias, profeta não, um sacerdote chamado Matatias, esse discordou de seguir as ordens do seu imperador. Aí nós entramos no quinto tópico da nossa lição, período dos Macabeus. Este sacerdote chamado Matatias, ele foi contra a ordenança do imperador, foi mandado um emissário até a sua cidade, e quando o emissário do imperador chegou lá e deu a ordem que fosse sacrificado um animal qualquer sobre o altar de Deus, sobre o altar do holocausto, Matatias disse que não ia fazer isso. Aí um judeu pega e toma a iniciativa de fazer, talvez por medo do império, só que Matatias, tomado por um zelo tão grande, ele mata o judeu que iria tentar fazer o sacrifício e mata um emissário do rei. O que isso começa a acontecer? Uma revolta. Matatias, juntamente com aqueles que também não concordavam com o decreto do imperador, saem de dentro da cidade e vão morar para as montanhas. E ali eles ficam nos desertos e nas montanhas, distante, para que não pudessem pecar contra o seu Deus. Essa história é uma história que está registrada no livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, que embora não seja canônico, mas é um livro de história, e lá está registrado esta história. Com a morte de Matatias, o seu filho, chamado de Judas, o Macabeu, assumiu essa guerrilha no lugar do seu pai, e ele foi um extraordinário lutador, excelente guerreiro, onde ele conseguiu destruir vários dos inimigos juntamente com os judeus, retomou diversas cidades da Judéia, e novamente o povo judeu começou a se restabelecer. Foi restabelecido o culto, foi purificado o templo, voltou o cumprimento da lei de Moisés, os sacrifícios de adoração, tudo estava voltando à sua normalidade. Quando ele venceu diversos dos seus inimigos, na sua última batalha em que ele chegou a falecer, depois dessa batalha com a sua morte, houve então um meio que descanso ali para os judeus. Acabaram-se as guerras externas, mas começou uma guerra interna, uma guerra pelo poder. Ali mesmo, dentro da Judéia, havia homens que queriam ser os novos governantes da Judéia. O que foi que aconteceu? Começou uma guerra civil, ou seja, judeu brigando contra judeu para ver quem ficaria com o poder. Foi quando o Império Romano, através de Pompeu, entrou na Judéia com a ideia de apaziguar a guerra civil. Mas de apaziguar a guerra civil, na verdade, eles tomaram a cidade e passaram a controlar a Judéia. Aí nós entramos no 6º capítulo da nossa lição, período dos romanos. O período dos romanos já foi o período onde nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Este período foi o período onde primeiramente apareceu João Batista, cumprimento lá da profecia de Malaquias, e o Império Romano deu uma grande contribuição, mesmo que não tenha sido de forma direta, né? Não era a intenção dos romanos, mas favoreceu ao Novo Testamento. Por quê? Porque os romanos construíram estradas e mais estradas, aproximadamente 80.000 quilômetros de estradas. Então favoreceu que pudessem alcançar, a obra missionária pudesse alcançar diversos países.
Havia também na Babilônia um grande serviço tipo de correios, onde cartas podiam ser mandadas de um lugar para o outro. Favoreceu as cartas do Novo Testamento. Assim, através dessa contribuição romana em 20 anos, a obra missionária da igreja primitiva já tinha alcançado todo o império. Então, meus irmãos, houve essa grande contribuição do Império Romano, embora tenha sido também momentos que marcou a triste história da morte do nosso Senhor, mas também houveram as contribuições. Principalmente porque nessa época também a língua grega, embora o imperador grego já tivesse morrido, né? O Império Grego já tinha passado, agora estava no Império Romano, mas a língua grega permanecia sendo universal. Então o Novo Testamento foi escrito em grego, favoreceu a disseminação do Evangelho sobre toda a terra. O terceiro capítulo da nossa lição, nós vamos falar agora sobre o desenvolvimento religioso do período interbíblico. Nós temos aí, irmãos, algumas religiões que vamos estar citando aí, que existia naquela época. A primeira entre elas é o animismo. O que era o animismo? Ela não era uma religião, tá? Não era uma religião organizada, mas era um conjunto de crenças. Na verdade, eles atribuíam vida divina a qualquer coisa da natureza. É semelhante aos nossos indígenas hoje, né? Que eles observam alguma coisa na natureza, eles chamam aquilo que é um Deus, é o espírito do Deus tal. Isso é animismo, não é exatamente uma religião, mas é a crença de dar divindade para as coisas da natureza. A nossa lição diz assim: era a religião primitiva de Roma. O fazendeiro adorava a natureza como Deus e o militar adorava os deuses da Grécia, como Júpiter, Netuno e Plutão e por aí vai. Uma outra religião era a prática do ocultismo. As mágicas, né? Adivinhavam através de entranhas de animais e aves. O zodíaco, o horóscopo e a astrologia já estavam bastante difundidos. A Bíblia até fala para nós de um homem chamado Simão, que na sua lição está escrito que ele fazia mágica. Mas em algumas traduções diz Simão o feiticeiro, porque ele fazia feitiço. Então, meus irmãos, até nessa época ali de Atos dos Apóstolos, já está registrado para nós, está em Atos capítulo 8, a existência desses feitiços, né, dessas pessoas que mexiam com o ocultismo. E por último, nós temos aqui o judaísmo. O judaísmo, ele é a religião dos judeus que originou o cristianismo, que está dividido em alguns grupos religiosos aí. Acompanhe comigo aí na sua tela. Nós temos aí os fariseus, que interpretavam a lei de forma literal e atribuíam o mesmo valor entre a palavra de Deus e suas tradições. A maioria dos escribas, os chamados doutores da lei, eram desta seita. Hoje formam a base do judaísmo ortodoxo. Foram duramente criticados e resistidos por Jesus. Em Mateus capítulo 23, do verso 23 ao 39, Jesus os chama de hipócritas, cegos, insensatos, serpente e raça de víboras. Olha só a situação deles perante a visão de Jesus. Temos aí também os saduceus. Estavam ligados à vida no templo, eram formados por homens ricos e de grande influência política. Aceitavam apenas o Pentateuco como palavra de Deus e rejeitavam a existência de anjos, espíritos e a ressurreição. Anás, que era o sogro, e Caifás, que era o genro, eram saduceus. Com a queda de Jerusalém, essa seita desapareceu. Em Marcos, capítulo 12, do verso 18 ao 17, Jesus é interrogado pelos saduceus sobre a ressurreição. É aquela passagem em que os saduceus questionam, né, colocando uma situação lá para poder pegar Jesus na sua pergunta, na sua pegadinha. Eles questionam: Jesus tinha uma mulher que ela tinha um marido, o marido morreu, veio um segundo que foi o marido, o terceiro foi o marido, o quarto o marido, o quinto foi 7 o marido. Na ressurreição, essa mulher vai ser esposa de quem? Eles não acreditavam na ressurreição, por isso eles criaram essa história. Mas a resposta de Jesus calou eles. Jesus disse que no céu ninguém casava e nem se dava em casamento. Seguindo ainda aí na sua lição, outra das principais seitas judaicas, nós temos os zelotes.
um partido nacionalista que desejava libertar os judeus dos estrangeiros. Judas, o Galileu, chefiou uma revolta contra os romanos, mas acabou sendo assassinado. Nós temos aí também os essênios, que viviam no deserto, concentrados em estudar a Torá, que é o Pentateuco, praticavam o jejum, orações e rituais de purificação, e todos os bens eram de propriedade coletiva. Excluíam as mulheres e eram rigorosos com mandamentos e regras de disciplinas. Codificada em manuscritos, ou seja, eles escreviam as coisas, que regulava todos os detalhes da vida diária. Os manuscritos do Mar Morto são a eles atribuídos, ou seja, esses manuscritos deles guardavam aí também os manuscritos do Mar Morto. E por último nós temos os herodianos, mais um partido político do que uma religião. Defendiam e promoviam as causas de Herodes, para que este atendesse às causas do judaísmo. Recebiam a proteção dos soldados de Roma. Meus irmãos, este é o final da nossa lição. É uma lição mais histórica do que propriamente bíblica, mas espero que tenha servido para o aumento do vosso conhecimento e para a contribuição da EBD. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o joinha, fazer um comentário e compartilhar com seus irmãos. Deus lhe abençoe. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus.